Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui do FAPcast, hoje, sábado, dia 27, começando as nossas entrevistas com uma pessoa que a gente queria muito trazer aqui, né, a doutora Ludmila Moroz, que está aqui do meu lado esquerdo. A Ludmila é hematologista e ela foi aluna da primeira pós-graduação em hematologia da UFAP. Tudo bem, Ludmila? Tudo bem, Sabrina? Bom dia. Tá aqui em Curitiba, no MedVep, aqui no estande da UFAP, que eu sou fã. É um prazer ter você aqui e a gente estava conversando aqui sobre assuntos interessantes, né, para a gente trazer, atualizações para a gente trazer, e pensamos em falar sobre tromboembolismo felino, não é isso, Lud? Que é um desafio na hematologia, é um desafio no intensivismo, na rotina de emergência. Como temos um prognóstico que é de reservado a sombrio, qualquer informação nova que possa trazer uma luz para trazer esse paciente de volta, dar uma qualidade de vida, ainda que seja por um tempo limitado, é bem-vinda. E a gente tem algo novinho de 2024. Isso é ótimo. Você sabe que esse assunto, ele impacta bastante em mim. Eu perdi o meu gato mais velho, né? Ele tinha 20 anos, mas tudo bem, né? Já tinha 20 anos, eu tinha um gato persa chamado Gucci. E ele teve tromboembolismo e acabou falecendo. A gente tentou fazer alteplase e diversas coisas, mas não deu certo. E eu acho que, como a gente estava conversando aqui anteriormente, né? E ontem a gente também já tocou nesse assunto com outras pessoas, a gente cada vez mais vê o aumento da população de gato, não é? E atualmente eu moro no Nordeste. Eu saí do Sul, do Sudeste, fiz a minha graduação no Sul, mas atualmente eu moro no Nordeste, que é a região do Brasil em que gato é mais prevalente nas casas do que cão. É diferente do resto do Brasil. Então a nossa rotina com felinos é muito grande. É legal, a gente também estava conversando aqui antes da gente entrar ao vivo, mas nós que somos formadas há um pouco mais de tempo, né, a gente aprendia lá na faculdade que basicamente felinos e cães era mais ou menos a mesma coisa, né? E aí tudo caiu por terra, não foi? É que eu tive a sorte de ter como... Não é só um professor doutor, foi um mestre de vida que é o professor Hélio Altran. Eu fui aluna do Hélio Altran. E desde a graduação, desde que eu entrei, ele sempre falou, gente, largue mão de achar que gato é cachorro pequeno. Gato, é cachorro é cachorro. Mas as evoluções técnicas, todo o crescimento de novas tecnologias, algo voltado ao felino, fez um grande boom nos últimos 10 anos. As especializações, os congressos serem separados, porque antes era congresso de animais de companhia. Não, agora é congresso de gato, de cachorro é cachorro, de pet não convencional é pet não convencional. Então, a importância da medicina felina também teve um crescimento exponencial nesses últimos 10 anos. E o que, assim, na tua rotina de hematologista, se você pensar em gatos, o quanto você acha que o tromboembolismo representa dentro dessa rotina? Ainda bem que não é um evento comum. Então, vamos colocar que o evento que eu mais atendo de felinos na rotina, em felinos, ainda são processos imunomediados, anemia hemolítica imunomediada, aplasia eritroide pura, anemia de precursor eritroide, que são essas questões imunomediadas. Mas quando a gente pensa em rotina de tromboembolismo, a gente vai, pelo menos na Universidade Federal da Bahia, que eu trabalho desde 2014, a gente vê 2 a 3 casos por semestre. Não são muitos, mas a gente não pode dizer que é raro. É que a gente acaba dividindo, de certa forma, essa rotina com a cardio. Então, quando a cardiologista está no atendimento da emergência, ela acompanha, depois pede meu auxílio. Assim como, se eu estou auxiliando os residentes na emergência, eu faço a abordagem inicial e depois eu chamo a cardio. Uhum. E o que você considera que são fatores predisponentes para esse tromboembolismo? Então, quem tem gato, o que pode chamar a atenção dessa pessoa? Bom, a partir do momento que o tromboembolismo acontece, 90% dos casos de tromboembolismo acontecem em gato com cardiomiopatia hipertrófica. Então, o que os tutores de gato têm que fazer, ou até mesmo o clínico geral que atende felinos, ou médico de felinos tem que fazer?
a avaliação cardiológica periódica, para uma detecção precoce de um gato com cardiomiopatia e também uma questão relacionada à prevenção. Então, a gente pode trabalhar com algumas medicações para prevenir a formação de um tromboembolismo a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de uma cardiomiopatia hipertrófica. Os outros 10%, que são causas muito mais raras, estão relacionados com neoplasias e atualmente a gente já sabe que pelo consenso, pelo estudo curativo, a gente tem algumas neoplasias que necessitam de uma avaliação mais criteriosa em uso constante, uso contínuo de anticoagulantes e, eventualmente, também alguns distúrbios, como, por exemplo, doenças renais perdedoras de proteína. Mas, no grande grupo, a gente está falando de paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Então, é avaliação periódica, então, fazer dentro do perfil periódico o exame de um hemograma, um perfil bioquímico para detecção de doenças renais ou hepáticas que são ainda subclínicas e também avaliação cardiológica. E não vamos ficar focado em raça, não. A gente estava falando, né, a questão mal do persa, do Maine Coon, mas quando a gente faz, tem estudo que já mostra que quando a gente faz essa avaliação geral, periódica dos gatos, a gente consegue ver que 20% de gatos com mais de 6 anos de idade já têm sinais de cardiomiopatia hipertrófica, independente da raça. Então, a gente tem que olhar para o gato sem raça definida também. Isso é ótimo, eu ia perguntar isso para você agora, exatamente da raça, porque a gente escuta muito da questão da cardiomiopatia relacionada ao persa, ao Maine Coon, e as pessoas acabam se fixando nessas, né? E Todo mundo. E deixando de lado lá os gatos sem raça definida e que também podem fazer parte ali de um montante importante, né, na doença. A gente tem uma maior prevalência dessa afecção em algumas raças, mas não é por isso que não tem nas outras. Até porque a gente tem muita mistura de raça por aí. Então, é um gene que é transmitido, então, que é passado geração a geração. Então, a gente tem gatos sem raça definida que têm antepassados de raças puras e que pode estar carregando aí esse gene consigo. E o que você viu, então, de novidade no tromboembolismo felino? O que a gente tem aqui? Então, nesse trabalho de 2024, o que a gente tem de novidades são questões pontuais para a gente conversar com o tutor, principalmente quando a gente fala de prognóstico. Infelizmente, a gente tem no tromboembolismo arterial felino uma taxa de óbito muito alta, não só pela evolução da doença, como também pelo próprio tratamento. Então, a gente tem algumas síndromes relacionadas à desobstrução arterial, como a síndrome de reperfusão, que cursa com alteração cardíaca importante, pela liberação de potássio. A gente tem insuficiência renal aguda, que por si só já são complicantes. Então, conversar com o tutor, explicar a real situação, gravidade é importante, e o que o trabalho também coloca, que é fundamental quando a gente pensa em emergência, é tempo. Vamos falar de tempo. Cada minuto vale. Então, ele coloca tempos rigorosos, por exemplo, para a gente pensar em utilizar um trombolítico. Então, você falou da alteplase, tem o reteplase, que é uma medicação que está se mostrando bem promissora para o tratamento de tromboembolismo arterial, desde que seja realizado em até 6 horas. E aí é onde a gente tem que começar a ter um diagnóstico e encaminhamento rápido. Isso é uma coisa que a gente já batia muito na rotina. O gato entrou com suspeita, não fica enrolando, não. Não fica esperando o eco. A gente tem outras formas de avaliação. Avaliação de lactato de um membro comparado com o sistêmico. É avaliação de temperatura retal, para a gente já imaginar o quanto tempo aquele membro está sem perfusão, ou mesmo a localização desse trombo, para ter uma ideia do quanto de musculatura foi lesionado, até para conversar de forma sincera com o tutor. Olha, este é um gato que tem um prognóstico razoável. Ele tem só um membro afetado, ele não tem uma redução de temperatura retal que possa colocá-lo num risco maior.
a gente diagnosticou rápido, tem menos de 6 horas de evolução, vamos fazer isso, isso e isso, contudo, colocar bem claro para ele, é de alto risco, haverá complicações e, além disso, vamos ter que tratar uma doença de base. Não é apenas o trombo felino, arterial felino, ele não é primário. Ele é secundário a uma doença de base que, por si só, também não tem um prognóstico de vida longa. Uhum. Então, o que eu gostei muito desse trabalho é tempo. Você tem 6 horas. Óbvio que a gente vai cair num problema que o tutor trabalhou o dia inteiro, chegou em casa e encontrou o gato com uma mobilidade reduzida, com vocalização, com salivação e levou para o veterinário. A gente perde essa noção. Então, a gente tem que lançar mão de outras formas de tentar imaginar o tempo de evolução da doença. Então, o que eu gostei desse artigo foi essa questão da pontuação do tempo, a questão de colocar uma segunda medicação como uma opção e colocando medicações quase não abordando do ponto de vista cirúrgico, até porque a cirurgia de retirada desse trombo, ela é complicada exatamente pela síndrome de reperfusão. Então, na hora que faz a retirada do trombo, a arritmia cardíaca, ela é um problema grave durante o transcirúrgico. Eu ia te perguntar de sinais clínicos e você acabou falando. Então, assim, o que a gente tem que realmente prestar atenção? Então, quem tem gato, os pontos que você considera chave, né, para a gente identificar ou pelo menos suspeitar que esse felino tenha o quadro, seria temperatura diferente em membros, né? O mais clássico é dificuldade de andar. É um gato que está arrastando uma perninha. A gente tem que falar para o tutor de forma bem simples. Olha, principalmente se ele já é diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica. Olha, você vai ter que ficar de olho no seu gatinho. Se você perceber que ele está mancando das patinhas, principalmente as posteriores, 70% dos casos são em membros pélvicos. Então, ele está mancando. Ele está arrastando a patinha ou de repente ele não consegue mais movimentar os membros posteriores, as patinhas de trás, você viu que os dedinhos estão roxinhos, sendo que isso eu só consigo ver se ele tem um coxim rosa, né? Se o gato tem um coxim preto, eu não vou conseguir ver essa isquemia, essa área isquêmica. Mas é alteração em mobilidade. Se gato tem uma tendência a fazer vocalização diferente na dor, ele vai se esconder, ele vai fazer um miado mais abafado, mais rouco. A gente observa muito isso em obstrução uretral, aquela dor da obstrução, aquele... Teve dor, leva para o veterinário. E atualmente muitos tutores têm câmeras em casa. Eu sou uma louca do BBB felino, gente. Minha casa tem câmera para eu ver o que os meus gatos ficam fazendo durante o dia. A vida secreta dos bichanos. Então o tutor pode ver isso até pelas câmeras. E essas câmeras têm ajudado a gente num diagnóstico precoce. A pessoa viu, a gente tem que dar essas orientações para um paciente que já é cardiopata, viu que começou a mancar, se escondeu, corre e leva para o veterinário porque começou a contar o tempo. 6 horas é o que a gente tem de melhor prognóstico para abordagem desse gato. E você considera o prognóstico em si alguma coisa reservada, mesmo que seja dentro dessas 6 horas? Mesmo que seja nessas 6 horas, porque a maior parte dos gatos já tem uma doença de base complexa. A gente já está falando de um gato com cardiomiopatia hipertrófica que já tem alteração hemodinâmica. Então, o trombo é só uma pontinha do iceberg. Ele já não teria uma vida tão longa quanto teria um gato sem cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente já parte do princípio que temos um problema de base. E segundo, o tratamento, ainda que a gente consiga fazer a retirada desse trombo por meio de algum fármaco, o acompanhamento posterior, ele é longo também. A gente vai ter complicações de uma necessidade de internação desse bicho numa terapia intensiva por conta do alto risco de insuficiência renal aguda. Então, a gente vai ter alterações relacionadas à lesão do rim, mesmo que seja em 6 horas, porque
aquela proteína que mora dentro do músculo, aquela mioglobina, ela é extremamente nefrotóxica. Então, eu vou ter que acompanhar esse bicho por pelo menos 72 horas para ver se ele não vai desenvolver uma insuficiência renal aguda. E aí, se ele desenvolver, tratar a doença renal aguda. Tratou a doença renal aguda, eu ainda vou ter que acompanhar para ver se ele não vai se transformar num doente renal crônico. Sim. Então, quando a gente aborda um paciente com trombo, a gente tem esses percalços até reestabilizar, manter uma terapia de doença primária e antitrombótica de forma contínua, sabendo que mesmo com terapia ele pode ter um segundo evento trombótico. Então, a gente tem um paciente que é mais complicado. E vários trabalhos, e até esse mesmo artigo de 2024, coloca que o prognóstico ele é de reservado a sombrio, não só pelas dificuldades que nós vamos encontrar no tratamento, segundo, pela reduzida sobrevida, a gente fala de menos de um ano, 260 dias, mas até pela restrição financeira, já que é um tratamento de altíssimo custo. Então, muitos tutores não vão conseguir dar esse suporte, e uma parte do prognóstico ser ruim é porque a eutanásia ela é um item a ser considerado também. Então, é uma alternativa do tutor e que deve ser conversada com muito carinho, porque a gente sabe dessas restrições. Você vai falando e eu vou lembrando, assim, porque é desesperador. Tudo ali que eu vivi, síndrome de reperfusão, o quadro inteiro é bastante complexo, né? Então, você consegue entrar com a medicação que você melhora a questão do trombo, mas aí você tem que lidar com toda aquela reperfusão, e aí, quando eu fui fazer bioquímica, o create já estava alterada, a ureia estava alterada, e aí você vai colocando um monte de coisa na balança, né? Porque um animal de 20 anos... Quanto mais de expectativa de vida a gente tem para um paciente que passou por um quadro grave desse ponto, né? E como você falou, às vezes ele fez isso porque ele tinha um anel, né? E aí você ainda tem que lidar com a neoplasia. Então, são muitas coisas assim entrelaçadas. Eu fico muito feliz pensando que hoje em dia a gente tem tanto conhecimento em felino, assim, né? O tanto que evoluiu. E fico pensando o tempo atrás, onde você tinha um veterinário, era um clínico que atendia tanto cão quanto gato. E o raciocínio é muito diferente nas espécies, né? Até as doenças são diferentes. Tem aquelas coisas muito individuais de gato e aquelas coisas muito individuais de cão. E a gente se forma, eles falam que a gente tem que ser generalista, né? A gente tem que entender, mas... Gente, veterinária é um mundo, né? É muita um universo. Coisa. Cada um no seu planeta. Tem um planeta dos felinos, o planeta dos caninos, o planeta dos citacídeos, que é diferente de um passariforme. São planetas diferentes. E a gente só está conseguindo falar atualmente de uma possibilidade terapêutica exatamente pela especialização. Há 20 anos atrás, nós não estaríamos tendo essa conversa. Estaríamos falando em abordagem, analgesia, só para dar o alívio, e eutanásia. Hoje em dia, não. A gente fala o quê? Aborda analgesia, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque esse bicho chega com uma dor estúpida. Então, é fazer a abordagem analgésica, o suporte inicial, e aí conversar com o tutor, começar a terapia antitrombótica para que não haja piora do caso, mas aí a gente consegue sentar com o tutor e falar. Quais são os passos? Temos passos. Antes não tínhamos essa possibilidade. Agora a gente tem. Na sua rotina, né, de veterinária, você acha que felinos representam o quê? Metade da sua rotina ou mais da metade? Não. Vamos colocar aí que eu tenho em torno de 40%. Eu atendo mais cães. Por conta de anemia hemolítica, a minha rotina ainda é muito mais alta em cães. Gatos... tem raras doenças imunomediadas. Então, a gente já sabe que, geneticamente, gato tem menos chance de desenvolver doença autoimune. Cão, a gente tem algumas raças que acabam caindo no colo do hemato. Então, trombocitopenia imunomediada, anemia hemolítica imunomediada, aplasia de medula. Né? Evans. Tá lá, a gente vê Evans em
cão. Então, a minha rotina ainda é maior em cão, mas 40% são gatos. Inclusive, gatos que depois são acompanhados, depois do evento tromboembólico, o hemato passa a ser um parceiro, porque eu tenho que fazer todo o processo de adaptação das medicações, qual vai ser o antiplaquetário, qual vai ser o antitrombótico, ver o que é possível fazer de acordo com a rotina do tutor. Então, a gente tem aí, a minha rotina em torno de 40% em felinos. Você considera, eu patologista clínica, né? Então fico pensando aqui, você considera a patologia clínica um apoio importante dentro da tua especialidade? Eu não vivo sem, né? O coração da especialidade da hematologia mora no laboratório clínico. Eu preciso de um laboratório clínico que eu confie, eu preciso de um patologista que eu confie, porque eu preciso de detalhes morfológicos para eu acompanhar a rotina do meu paciente hematológico. Então, é um paciente que tem um exemplo clássico na rotina de gatos com anemia hemolítica. Gente, ele chega com VCM alto. VCM alto, porque está regenerando? Não, porque ele está aglutinando. Eu preciso desse feedback do patologista. E eu também sou patologista clínica, né? A minha formação de residência na patologia clínica, contudo, entretanto, todavia, paciente meu eu não vejo lâmina. Porque eu não quero ser tendenciosa. Então, eu tenho que ter o meu patologista para chamar de meu, que eu vou mimar, que eu vou falar, tchucu-tchucu, você tá tão lindo hoje, conta para mim desse diferencial. Ontem eu estava entrevistando, a gente fez uma roda de conversa, e aí tinha um cirurgião, um anestesista e eu, né? E eu falei assim, gente, a gente juntou 3 pontos aqui bem interessantes, porque o cirurgião, ele só quer cortar, ele quer operar. E o anestesista vai barrar o serviço do cirurgião baseado nos dados da patologia clínica. E eu falava assim, a gente da patologia clínica, se a gente for parar e pensar assim, racionalmente... A gente manda em todo mundo. Sim, eu falei, desculpa vocês, mas vocês já perceberam que todas as especialidades precisam de mim? É isso, né? Eu fico muito feliz com essas coisas, porque ontem, inclusive, eu perguntei para eles assim, cada vez mais a gente vê esse avanço tecnológico, né, no mundo da veterinária, então cada vez mais vem mais coisas, mais equipamentos, mais tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, a gente pega empresas, por exemplo, que vão entrar nas clínicas, vão entrar nos hospitais, nos consultórios e falar, olha, eu vou colocar esses 2 equipamentos aqui, você vai ter um laboratório clínico e aqui você dentro. Nunca mais vai precisar de um laboratório. E a gente sabe que não é assim que funciona a vida. Vamos colocar a vida real. Existe a questão comercial, a função dele é vender, e a nossa função é filtrar as informações. Eu não sou contra equipamentos point of care. Eles são equipamentos que auxiliam na rotina, porque nem todo local veterinário tem um suporte como tem São Paulo, como tem Salvador. Existem cidades que não têm laboratório clínico veterinário, vai levar 2, 3 dias para ter um resultado. E numa rotina, às vezes eu preciso de algo inicial para começar a minha abordagem. Vamos supor assim, um paciente doente renal agudo, eu não posso esperar 2 dias o resultado de uma creatinina para começar a terapia ou ter uma noção. Então, esses exames, eles são legais, mas ao mesmo tempo, a gente esquece, ou alguns veterinários, alguns colegas que compram esses equipamentos, esquecem que os próprios vendedores colocam. Esses aparelhos, eles são padronizados para um animal saudável. Ele é bacana para você fazer uma triagem para uma vacinação, para uma castração eletiva, entendeu? É uma coisa para um bicho saudável. A partir do momento que dá um exame alterado, um flag no hemograma, algum resultado fora dos valores de normalidade, é obrigatório que você envie isso para um laboratório padrão. Sim. E um movimento que eu tenho achado bonito de ver é o passo ao contrário que a medicina humana está dando. A própria medicina humana, a tecnificação também está dando passo, voltando a dar mais
importância para a avaliação morfológica. A COVID veio aí com essas alterações morfológicas de linfócitos e neutrófilos que fizeram um diferencial de prognóstico. Então, eles acenderam a luz de novo. Opa, não é só aquele resultado rápido da máquina. Eu preciso de uma análise morfológica para eu imaginar prognóstico e evolução do quadro. Sim, você falou uma coisa super importante. Eu que estou dentro de um hospital, assim, e a gente tem esse foco grande, né, na ventilação mecânica, na UTI e tudo mais. Então, assim, existem alguns conceitos que são ventilados, como, por exemplo, a hemoglobina vezes 3 é igual ao hematócrito. Então, as pessoas passam informações que eu sempre falo assim, sim, isso é uma conferência quando você está falando de um animal saudável. Normal. Então, um animal rígido, a hemoglobina vezes mais ou menos 3, né? Às vezes 3 e pouquinho, é realmente o valor do hematócrito. Mas aí eu te pergunto, quem é o animal rígido que está dentro de um hospital? Só o que vai vacinar. Exatamente. E olhe lá, porque às vezes a gente vai fazer a avaliação no paciente que está indo para vacinação e descobre que ele está super alterado. Sim. E essa questão da hemoglobina é muito interessante, porque eu, na hematologia, sou uma das responsáveis em identificar quais são os pacientes candidatos a receber uma transfusão e desses candidatos, quem vai receber agora, ou eu vou tentar manejar, ou eu vou programar essa transfusão. E aí teve a gente estava falando de alguns casos peculiares, mas teve um paciente emblemático que ajudou a abrir a cabeça dos clínicos no hospital onde eu trabalho, lá na UFBA, que era um bulldog com atopia e doença inflamatória intestinal e que tinha anemia ferropriva por redução de absorção. E veja bem, quando o clínico chegou para mim, ele falou, mas Lúdia, ele está com VG18. Você acha que é hora de transfundir? Ele é um forte candidato, mas deixa eu ver esse hemograma. Quando eu vi o CHCM 26, eu falei assim, esse VG18, ele é irreal, porque pela hemoglobina ele teria um VG próximo de 12. Não é para a gente pensar, é emergência, fora que era um bulldog braquicefálico e que tinha dificuldade respiratória. Quando eu fui ver o bicho, ele estava em dispneia importante, cianótico. Eu falei assim, gente, é impossível, a gente tem que não pode se prender a um único exame. Quando a gente está falando de um animal que é doente, eu tenho que utilizar outros parâmetros, eu tenho que fazer essa correlação, não é só o VG, não é só a hemoglobina, é uma conjunção dos casos. Eu falo muito em aula para o pessoal assim, né? A gente se acostuma com esse negócio de valores de referência. Valores de referência. Mas nem todo animal está dentro do valor de referência. E tem mais. Você pode ter, por exemplo, um paciente que chega para você atender, um cão. Ele chega para você com 32% de hematócrito. Tá um pouco baixo, né, esse hematócrito, mas ok, não é nada assim que está me desesperando. Mas aí, se eu te falar, por exemplo, que semana passada ele tinha 48, você já está desesperada, porque ele tinha 48 e agora ele tem 32. E por que cadê todo esse sangue aí, né, que foi embora? Então, eu sempre falo assim para as pessoas, quando eu estou dando aula, eu falo assim, gente, o ideal é que a gente tenha mais de um hemograma do mesmo paciente. Quando você recebe o paciente pela primeira vez, você precisa entender como é o seu paciente, qual é o normal do seu paciente, né? Porque às vezes o normal dele não está dentro do valor de referência, ou ele é aquele animal border, inferior, e aí às vezes você vai lá, faz um hemograma e fala, nossa, tá tudo baixo, mas e se o seu animal sempre foi assim? Eu não sei se acontece com você, mas eu já peguei algumas vezes felinos com leucócitos 4.000, 4.200 e é o normal dele. Não tem nada, é o normal dele. Então, assim, se você não tem o normal, você já está desesperada, quebrando tua cabeça, o que será que aconteceu com o paciente? Quando não deveria ser algo que te preocuparia se você soubesse que era o normal dele, né? Então, eu acho muito importante a gente ter sempre um primeiro exame para a gente conseguir fazer esse comparativo quando você recebe o animal numa situação ruim, né? O que realmente alterou. É a gente pensar que o valor de referência da espécie é algo generalista. Você tem que saber qual que é o valor de referência do seu paciente. Exatamente. Então, se você
Tem. Isso eu acompanho muito com os doadores de sangue, né? Então, se eu sei, eu acompanho esse animal a cada 3 meses. Por 2 anos seguidos, o VG médio dele varia entre 45 e 48. A gente sabe que é uma faixa restrita. Uhum. E ele chega para mim para doar um dia com 40. Veja bem, está dentro dos valores de normalidade da espécie, está dentro do perfil de doação de sangue, mas aquele doador hoje não vai doar, porque eu conheço o meu paciente. Então, a gente tem que conhecer a peculiaridade desse indivíduo e também ter a humildade de saber que existem limites terapêuticos. Até que ponto que vale a pena tratar um paciente? Existem algumas doenças que, depois de tratado, o paciente não vai ter o mesmo patamar. Então, há um paciente que, depois de uma aplasia de medula óssea, respondeu de forma bem ao tratamento, mas nunca mais chegou aos valores de leucometria ou plaquetimetria normal. Mas é um paciente saudável, é um paciente sem alteração clínica, é um paciente que antes tinha 300 mil plaquetas e agora ele vive bem com 180 mil. Eu preciso tratar? Eu vou submeter a um tratamento que é oneroso, a gente está falando de medicações que muitas vezes custam 20 mil reais para tratar um exame. É lembrar que a gente não está tratando um exame, a gente está tratando um paciente. É um conjunto. Para finalizar, vou te fazer 2 perguntas. Vamos lá. A primeira delas, eu queria saber uma mania da Ludmila veterinária. Então, o que você tem que é particular seu, que você sempre faz com seus pacientes? A mulher biscoito. A mulher biscoito. A mulher biscoito. Desde que eu sou, acho que por trabalhar tanto tempo no banco de sangue, né? Então, trabalhar com doador de sangue, fazer com que o procedimento de doação seja algo agradável, eu tô sempre com o meu bolso lotado de petisco, biscoito, bifinho, antigamente pedacinho de salsicha lá atrás, que era o que tinha e que chamava a atenção dos meus doadores, e isso fez com que eu trabalhasse muito com reforço positivo. Então, eu sou daquelas veterinárias que eu entro na sala ou no hospital e tenho os meus pacientes de espera e os cachorros já vêm. E cadê? Eles vêm sozinhos, eles terminam a consulta e eles não querem ir embora. Eu colho o sangue, eles já estão lambendo os beiços. Eu estou lá colhendo o sangue e eles assim, porque sabe que vai ganhar um monte de biscoito. E para gato também. Então, eu tenho hoje em dia aquelas pastinhas concentradas. E churu, né? Eles são apaixonados. Tem gato, tem foto de gato. E olha só, gato chato. De eu fazer consulta e o gato aqui no meu colo. Não é um, não são 2, são vários pacientes que ficam tão à vontade que vem amassar pãozinho no meu colo. Eu vou fazendo a consulta. Eu vou colher o sangue enquanto ele está lambendo o churu. Então, uma peculiaridade minha é que eu sou a veterinária petisco. Ótimo. Sou petiscosa. E a última pergunta. Você tem alguma situação inusitada, assim, como veterinária, algo que você lembre, engraçado, ou que tenha acontecido no meio que você consiga dividir com a gente? Eu posso dividir sem causar nenhum constrangimento. Mas eu trabalho em laboratório clínico também. E lá na UFBA, lá no laboratório, a gente eventualmente trabalha com volumes grandes de amostras vindas ou de canil ou de gatil. E, um determinado momento, acionaram a gente. Nós vamos precisar fazer exames em 40 bovinos. Eu falei assim, nossa, um dia aumentar em 40, mas beleza, tá pagando bem que mal tem, né? A gente falou, bora trazer. A gente fez a orientação para a colega. Vamos te dar os tubos, tá bom? Vamos te dar os tubos. Demos o tubo de hemograma, roxinho com EDTA, o tubinho com bioquímica, que ela ia fazer também. Ela dividiu a colheita em 2 momentos, 20 e 20. Beleza, chegou a colega toda feliz com o isoporzinho. Quando eu abro o isopor, eu falei assim, não, deu ruim. E eu avisei, tem que homogeneizar. Quando chegaram os 20 tubos, 18 coagulados, porque ela esqueceu de homogeneizar. É só um detalhe, gente, eu falei assim, perdemos tudo. Mas aí foi
foi piada, né? Eu fiz esses vídeos para aula prática, foi ótimo, que agora eu tenho material para aula prática. É ótimo, né? Sempre rende. Ótimo. Lud, queria te agradecer imensamente por participar aqui com a gente, por Foi trazer um prazer. tantas informações importantes, esse bate-papo gostoso e descontraído. Queria te convidar para estar com a gente outras vezes. E pessoal de casa, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Continuem seguindo a gente. Logo mais a gente tem mais alguns entrevistados. Obrigada, Lud. Obrigada, Sabrina. Tchau, gente. Tchau, gente. Até daqui a pouco.